A paz de Cristo, amados, Deus abençoe os ouvintes e aqueles que vão dar crédito à palavra de Deus, a esse vídeo que estamos preparando aqui, com um tema muito polêmico, um tema que até hoje deixa as pessoas com uma certa dúvida. Vamos falar sobre homossexualismo e o cristão. Quero ler primeiro um texto bíblico, uma carta de Paulo à cidade de Corinto, aos Coríntios, e depois eu quero fazer um comentário a respeito. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, diz assim a palavra de Deus, com inspiração do apóstolo Paulo. Inspiração de Deus no apóstolo Paulo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqui falou quem? Os injustos. Então você que não pratica justiça, você não vai herdar o reino de Deus. Aí continua dizendo, não erreis, nem os devassos. Então você que é devasso, também não vai herdar o reino de Deus. Nem os idólatras. Você que vive idolatrando filho, imagem de escultura, qualquer tipo de idolatria, não vai herdar o reino de Deus, segundo a palavra, né? Nem os adúlteros. Você que adultera tudo. Não é somente na área conjugal. Você é um adúltero porque você tem um amante. Não. Adúltero em todos os campos. Você que adultera alguma coisa, até a palavra de Deus, para se dar bem, para se autopromover. E quando fala da área conjugal, pior ainda, quando você tem um outro relacionamento além do seu, você também não vai herdar o reino de Deus, segundo a palavra. Nem os afeminados. Quem são os afeminados? Os homossexuais, né? Segundo aqui a palavra, nem os afeminados herdarão o reino de Deus. Mas continua. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, você que é mão presa, nem os avarentos, nem os bêbados. Mas qual será o significado dessa palavra bêbado aqui? É aquele que bebe a bebida alcoólica somente? Ou aquele que, além de beber a bebida alcoólica, ele, por estar embriagado de coisas ruins, embriagado de pecado, de coisas podres, ele comete em coisas que desagradam a Deus? Pensa nesse sentido também desses bêbados. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, se aqui está incluso vários pecados, e se nós formos olhar em Apocalipse 22, quero ler também Apocalipse 22, vai citar outros tipos de pecados que não vai permitir a pessoa entrar no céu. Diz aqui Apocalipse 22, verso de número 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, ou seja, pessoa que tira a sua própria vida ou tira a vida de alguém, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então até o mentiroso vai ficar fora do reino, segundo a palavra de Deus, Apocalipse 22, 15, e o apóstolo Paulo mandando uma carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 9, ele vai citar vários pecados e no meio ele vai citar também os afeminados. Agora eu queria fazer uma pergunta para você que só critica o homossexualismo. Você que coloca o homossexual como um canceroso. Um canceroso não, porque do câncer, as pessoas que têm câncer, você se aproxima, você abraça, ora por ele, pede a Deus para curar. Você que coloca essas pessoas que praticam homossexualismo, lesbianismo, como se eles tivessem um vírus, vamos supor hoje o coronavírus, como se fosse a aberração da natureza. Você que diz que é cristão, porém, diz assim, pratica assim, vive assim. Porque eu vejo, por que também que eu estou falando cristão? Porque eu vejo que por nossa parte, eu sou cristão e sou casado com uma mulher, tenho filhos, Eu vejo que por nossa parte nós olhamos para o homossexual assim, como se fosse um pecado absurdo e esquecemos outros pecados. Que quando Paulo envia uma carta aos Coríntios, ele vai citar vários pecados. Ele não vai começar dizendo
que o que vai para o inferno vai ficar somente nele é o pecado dos afeminados, não. Ele vai dizer logo aqui no início o seguinte, ó, não sabeis que os injustos... Então Paulo está falando que o primeiro pecado aqui, que não vai entrar no céu, são os injustos. No meio de outros pecados, ele vai citar os afeminados. Agora, por que quando nós cristãos, você que é cristão, quando você vai falar sobre os homossexuais, você coloca um peso, como se na Bíblia tivesse sublinhado assim, de um modo muito forte, os afeminados. Como se o pecado de ser homossexual ou lésbica fosse um pecado maior do que os outros. Se você entender a Bíblia como eu acabei de ler, você vai ver que tudo é pecado. Então eu quero fazer um vídeo bem curto, mas trazer uma orientação para você. Lembre-se que até a glutonaria diante de Deus, você que é glutão, você que gosta de comer muito, sabe? Até a glutonaria, a avareza, você que é avarento, você que é mão fechada, você que é mentiroso, você que é beberrão ao ponto de ficar bêbado de coisas malignas, de coisas do mundo e praticar vários erros. Isso também está incluso como pecado e leva para o inferno, assim como o pecado dos afeminados. Que esse vídeo, que essa mensagem sirva para abrir os teus olhos. Como é que eu vou ganhar um homossexual para Jesus? Abraçando ele, dizendo para ele que se ele se converter, se ele aceitar o Senhor Jesus, assim como esse pecado que ele pratica, que diante da palavra de Deus é errado, os pecados que eu também posso ainda possuir, ou já tive também, se Deus me perdoou os meus, vai perdoar o dele também, assim eu vou ganhar ele. Não é excluindo e colocando ele como se o mal dele fosse um vírus que a gente não pode tocar, que a gente não pode abraçar, porque é isso que tenho visto. A gente aponta o homossexual, o homossexualismo, o lesbianismo, essas práticas, como se fosse um dos maiores pecados do mundo. E se você compreender a Bíblia, eu acabei de ler aqui, todos os outros pecados são citados sem sublinhar, sem a sublinhação. Como se fossem todos pecados e todos tivessem também o direito de se arrepender deles e ir para o céu com o Senhor Jesus. Sabe o que eu vejo nessa situação? Eu vejo de fato aquilo que a mídia, sem conhecer a palavra, tem falado sobre nós. Discriminação, homofobia. Porque nós, quando pregamos a palavra de Deus e no meio dos outros irmãos existe um homossexual, a gente vira essa prática para aquela pessoa como ofensa. Aí eu digo para você, será que Jesus Cristo faria o mesmo? Será que Jesus Cristo pregaria a palavra dele normal, mas se tivesse um homossexual, ele iria virar a palavra como ofensa para aquelas pessoas? Quando Jesus Cristo diz assim, amai os vossos próximos, amai o vosso próximo, assim como você ama você mesmo, ele não colocou ali no próximo homem e mulher, ele disse, amai o próximo, não importa quem seja, se é homossexual, se é lésbico ou não, amai o próximo como a si mesmo. Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como você mesmo, tá bom? Não sou defensor dessas práticas, até mesmo porque tem um respaldo bíblico, né? Em Romanos, capítulo 2, se eu não me engano, quando 2 ou 1, quando Deus está falando, quando Paulo também está falando à cidade de Roma sobre essa prática, Paulo vai dizer que todos aqueles, segundo Deus, né, todos aqueles que aprovam essa prática, é como se praticassem também. Então eu não concordo, porém não devo criticá-los, porque de repente o pecado dele é tão quanto como os pecados que eu pratico. Lembra quando o Senhor Jesus disse assim, você que tem uma trave no seu olho, não tem condições nenhuma de tentar tirar o cisco do olho do teu irmão. Se olharmos bem, a palavra de Deus nos afirma que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Só temos hoje acesso ao céu e condições de sermos salvos por causa de Jesus Cristo que morreu por nós. Então, dê mais amor, pratique mais o amor, e todas as vezes que você for pregar essa palavra, que chegar na parte afeminados, lembre-se que no meio desse texto, no meio dessa palavra, afeminados, tem também injustos, tem também devassos, tem também idólatras, tem também adúlteros,
tem os sodomitas, tem ladrões, tem maldizentes, tem muitos outros pecados. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho por hábito de todos os dias fazer uma mensagem de café da manhã e tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Esse café da manhã é um áudio simples, né? Agora eu ponho uma imagenzinha para identificar com o título e fica sempre ali no YouTube. Eu preparei um canal só para abençoar a vida das pessoas, não cobro nada, não, é tudo de graça. Quem quiser acessar, fique à vontade. É só digitar lá na barrinha lá em cima, Café da Manhã com o Irmão Vicente, ou Café da Manhã, Café da Manhã Irmão Vicente, ou Café da Manhã Missionário Vicente, vai aparecer lá, você pode acessar, tem várias mensagens, certamente vai servir para a sua vida e servir para a vida de outras pessoas, tá? Fique à vontade para acessar, torna a repetir, é tudo de graça, não tem nada aqui cobrado, tá? A Bíblia nos ensina que de graça a gente recebe e de graça a gente dá. Se a mensagem não é minha, se a palavra não é minha de Deus e nem a revelação vem tudo de Deus, não tem por que eu cobrar qualquer coisa, tá? Se você quiser compartilhar com amigos, compartilhe. Você vai ajudar outras vidas, assim como através da minha vida eu tenho conseguido fazer a obra de Deus, ajudando pessoas através da palavra de Deus. Se Deus permitir, voltaremos já já com mais uma palavra do céu para você, tá? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.